DBcast, já vai começar. DBcast, DBcast, já vai começar. DBcast, é DBcast. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. DBcast. Muito boa noite a todos. Estamos iniciando mais um DBcast. É o nosso segundo episódio e que grande episódio. Estamos começando assim com o pé direito, abrindo as portas com chave de ouro. E hoje mais uma noite especial e aqui do meu lado, o meu parceiro nesse novo desafio, nessa nova temporada, Edmilson, nosso pentacampeão. Boa noite, Ed. Boa noite, Danilo. Tudo bem? Mais um programa. Convidado super especial, é um prazer estar com você aqui, com essa equipe maravilhosa que a gente tem aqui. E também falar de futebol, de entretenimento, de comunicação, de arte, de cultura. E esse convidado de hoje é um cara excepcional, hein? Vai dar aula, hein? Vai dar aula. Daqui a pouco o Edmilson, o nosso pentacampeão, vai apresentá-lo. Quero agradecer aqui o Wagner Portela, o estúdio Wagner Portela, nosso sócio Wagner Portela, todos aqui que estão convidados assistindo. E você que nesse momento está nos vendo, queria que você interagisse com o YouTube, porque nós sabemos que quanto mais você interage, mais pessoas acessam esse conteúdo. Se você acha que vai ser legal, se você acha que esse conteúdo faz sentido para você, se inscreva no canal, manda um coração, manda um aviãozinho, chama alguém para assistir conosco, ok? Tenho certeza que vai ser um programa muito interessante. Nosso interesse é de levar fé, amor e esperança através das histórias que nós compartilhamos aqui. E em algum momento, nesse compartilhamento de história, alguma coisa pode fazer sentido para você e ajudar você em todas as áreas, ok? Então nós estamos muito felizes. Curta, compartilhe e chame alguém para estar aqui presente. E nesse mês nós tivemos algo muito interessante. Vocês lembram aqui que o Edmilson trouxe o livro e disse que ele lançaria o livro. E esse mês foi um mês de lançamento, né, Edmilson? Lançamento, nós tivemos a oportunidade de fazer o lançamento lá em Alphaville. Obrigado pela presença. Eu sei que o seu corre-corre aí, né? Estava em viagem também, trazendo aqui oportunidades a cada dia mais aqui para a cidade de Paulínia. E foi o lançamento, né, do Bastidores de um Vestiário. Tive aí o prazer de receber grandes amigos, passar um pouquinho da ideia também desse livro. Não é um livro só para falando de futebol, apesar que a gente está no momento de Copa do Mundo, a véspera da estreia da seleção brasileira, mas a gente vai junto com essa atmosfera bonita que tem, né? E o ano que vem, Copa do Mundo Feminino, a gente tem muita coisa que ensinar para o lado do empreendedorismo acima de tudo, né? Foi muito legal estar contigo nesse momento. E depois da Copa do Mundo, mais uma vez, eu reforço o convite para que nós possamos fazer um lançamento em Paulínia. Com certeza. Ok? Com certeza. Então vamos para o nosso podcast? Bora lá, vamos apresentar lá. O nosso convidado? Vamos apresentar o nosso grande, querido amigo, parceiro também. Agora em Copa do Mundo a gente vai fazer um programa lá na plataforma da Kauai. Ele vai falar sobre esses detalhes. 44 anos de carreira. O cara que, além de ser um grande apresentador, idealizador de programas acima de tudo, tá? Acho que o mais importante de ser um comunicador é tirar da cabeça aquilo que ele pensa, colocar no papel e executar, né? E entende muito de futebol, São Paulino, roxo, vermelho, preto, azul, tudo, né? Aí não, tem São Paulino aí? Opa, também é. O nome dele é João Kleber. Bem-vindo, João. Edmilson, Danilo, muito obrigado pelo convite, parabéns pelo programa. Fico muito honrado de estar aqui com você. Meu querido Edmilson, parceiro, querido, amigo. Danilo, parabéns pela cidade de Paulínia. Na chegada aqui eu vi aí, uma das primeiras coisas que eu noto numa cidade é a limpeza. Primeira coisa que eu observo é a limpeza. Olha, maravilhosa, tá limpinha, bonita, organizada. Parabéns, viu? Parabéns. Ô, João, seja bem-vindo. Eu vou começar a dar o start aqui, João. Porque, cara, do lado do grande artista... muitas vezes o personagem, existe um ser humano, né? Um cara que teve a família, os pais, a mãe, né? Tios, né? Pessoas que são envolvidas assim dentro dos nossos bastidores. Eu acho que é importante, né? Principalmente familiar. Conta um pouquinho do seu início de carreira, como que era o João lá com seus 10, 11 anos, como começou aí essa carreira na parte da comunicação. E hoje você é uma referência
a nível da comunicação, não só na área de levar alegria, né, para os 4 cantos do Brasil, mas também fora do país, que você tem uma história maravilhosa. O Edmilson, Danilo, é o seguinte, eu sou de uma família de imigrantes portugueses, meus pais são portugueses, vieram para o Brasil na dificuldade, na batalha, deixaram tudo fora lá em Portugal, começaram do zero. Nasci na periferia de São Paulo, no bairro de Parada Inglesa, Tucuruvi, Zona Norte. Filho temporão, minha mãe teve a minha irmã aos 14 anos e depois eu aos 46. Então, meus irmãos podiam ser meus pais, né? Para você ter uma ideia. Eu tenho sobrinhas mais velhas do que eu. E aos 12 anos, o meu pai faleceu e aí saí para trabalhar. Minha mãe falou, você vai ter que trabalhar. E aí 12 anos de idade. Com 12 anos. 12 para 13. Eu não tinha completado 13 anos, já trabalhava. Fui trabalhar de office boy. De office boy. Na época não era motoboy, era office boy. Né? Ficava circulando pela cidade de São Paulo, entregando documento, aquela coisa toda. Trabalhava numa empresa chamada Swift, né? Que na época era dos ingleses, hoje é brasileira. E aí, rapaz, eu sempre no colégio imitava, tive uma infância muito pobre, humilde, mas alegre. Eu não tenho trauma de infância não, graças a Deus. Jogava futebol, pelada, brincava, tal. O meu sonho era ser jogador de futebol, tá vendo, meu? Olha só, ele queria ser jogador, brincava. Meu ídolo de infância, que se tornou depois meu amigo, o Rivelino. Meu ídolo de infância. O São Paulino não ia ver jogo do Corinthians, pra você ter uma ideia, por causa do Rivelino. E aí, jogava aquela canhotinha, pegava a esquerda, imitava aquelas cobrinhas, não conseguia fazer direito, mas tentava. E aí eu fui fazer peneira de futebol, mesmo sendo office boy, fui fazer peneira na Portuguesa, fiz peneira no São Paulo. O treinador das peneiras do Infanto Juvenil do São Paulo era o Poi, né, que depois virou treinador. O José Poi foi o primeiro treinador lá no 15 de Jaú, ele Sério que mesmo? Pro São Paulo. Então, o Poi foi treinador do Infanto Juvenil. Goleiro de São Paulo também. Foi goleiro de São Paulo. Opa. Uruguai, exatamente. Aí o Poi era um querido. Quando eu fui fazer peneira no São Paulo, olha que uma loucura. Sabe quem era o ponto esquerda do juvenil pro profissional? Era o Serginho. Era ponto esquerda, nem era centroavante. Serginho Chulapa. Serginho Chulapa. Serginho era no lateral esquerdo. Isso, anos depois. Serginho Chulapa. Então, eu tinha... no São Paulo tinha um jogador que eu era fã, que, nossa, jogava muita bola, que eu era criança e ia ver jogar, que foi do Santos, depois foi centroavante do São Paulo, do Toninho Guerreiro. Então, eu queria ser jogador. Mas aí, o pessoal no colégio já fazia imitações, brincava, era humorista e tal, zoava. Você tinha 2 talentos, você jogava e era... Mas eu crente que ia ser jogador. E aí, pintou uma oportunidade, eu vi um classificado no jornal, de office boy na Jovem Pan. Aí eu falei, vou lá pra Jovem Pan. Mas eu fui por causa do futebol, não pra ser artista, né? Eu falei, futebol, Jovem Pan. Na época, quem narrava futebol na Jovem Pan era o Joseval Peixoto, né? Não era nem Osmar Santos ainda. E aí eu falei, o Faustão era repórter de campo. E aí eu peguei e falei, vou lá. Aí comecei de office boy. Só que a Jovem Pan tinha um programa que era sensacional, que era o Show de Rádio. Show de Rádio era um programa que todo mundo podia assistir, ouvir a partida de futebol nas outras emissoras. E quem bombava naquela época era a Bandeirantes com o Fiore Gilhote. E aí, mas todo mundo depois assistia, ouvia na Jovem Pan o Show de Rádio, que era uma resenha de humor sobre a partida de futebol. Bombava. E aí eu comecei a curtir, eu já curtia e tal. Aí um dia, faltou uma pessoa lá, e o Sam Girardi falou, Falou, garoto, entra aí e fala um negócio aí. Brinca aí. Aí, como eu já fazia imitação, ele nem sabia disso. Eu era office boy de jornalismo. E aí eu comecei Você já fazia imitação, João? Fazia imitação. Na zoeira? Na zoeira, na escola. Imitava o Rivelino, imitava o Walter Abraão, que era o grande narrador da época da televisão TV Tupi. Imitava um monte de gente. Imitava Caetano Veloso, aquelas coisas. Mas do colégio. Aí eu comecei a brincar lá, fazer uma imitação e tal. E eu me lembro que era o torcedor do Corinthians, que era o Pai Jaú, né? E aí ele falou assim, filho, faz aí um Pai de Santo, não sei o quê, imita aí. Aí porque tinha um texto lá, né? Garoto, eu tinha 14 anos, 13, 14 anos. Aí eu comecei a ler aquilo lá, e o cara gostou, falou, vem fazer sempre aí comigo. E não ganhava nada. Eu já era contratado de office boy. Bom, para resumir a história, acabei saindo de office boy para a rádio ator do programa de Show de Rádio. Uau. E lá no Show de Rádio eu tive a oportunidade de conhecer várias celebridades. Uma delas foi o Chico Anísio.
Né? E foi aí que eu dei início à minha carreira. Abandonou o futebol? Abandonei o futebol. Mas eu sempre bati melhor, as peladas. né? Foi bem melhor. Pra mim foi. Né? Já teria encerrado a carreira há muito tempo, né? E aí eu fui pra Globo com 17 anos, rapaz. Com 17 anos? 17 anos. Eu comecei como freelancer de roteirista. Comecei escrevendo. E eu ganhava um cachê, cada texto meu que era exibido, né? Legal. E aí eu comecei, aí foi a carreira, aí foi na Globo, mais de 20 anos na Globo. E você tinha essas referências no esporte, como você disse. E quem que eram as suas referências, assim, na cultura ou na rádio, na TV, naquela época? Quando você era... Disparado, Chico Anísio, outro cara que... Aí depois, quando eu entrei na Globo, eu comecei a acompanhar mais de perto e eu acabei até fazendo o curso dele na Globo, que foi o Dias Gomes. Dias Gomes, um homem... Produtor, né? Era diretor, roteirista. Produtor, tudo. Eu escrevia tudo, escrevia novelas. Você aprendeu muito com ele, João? Nossa Senhora, pelo amor de Deus. Minha mãe. Cara, Era um gênio. Vem muito do nosso talento, né? Mas, cara, quando você tem um cara como Dias Gomes... Referência, cara. E eu tive de diretores grandes referências. Eu tive Walter Avancini, eu tive Maurício Sherman, eu tive Daniel Filho. O próprio Boni me deu uma grande oportunidade profissional, né? Aí depois eu tive a honra de conhecer o Chacrinha, apresentei os últimos programas do Chacrinha, porque o Chacrinha adoeceu. A última imagem no ar na Globo do Chacrinha, eu e ele juntos. Caramba. O Chacrinha adoeceu, né? Todo mundo soube. Aí o Boni me chamou e falou: olha, você vai apresentar o programa do Chacrinha. Eu tinha 27 anos de idade, 26. Quer dizer, a mesma coisa que você pegar hoje um programa, vamos lá, e apresentar no lugar do Silvio Santos, assim. Então, tá? Então o Chacrinha e o Silvio Santos eram os ícones da televisão brasileira, né? O programa dava 80 de audiência. Então, uma responsabilidade muito grande para um jovem para a comunicação. Quantos anos você tinha, João? 26 para 27. Estava no auge também ali, né, João? Mas eu não tinha experiência de apresentador. Né? Eu era mais na parte do humor, roteiro e tal. Mas apresentar um programa daquele patamar, programa 3 horas ao vivo, com aquela gritaria. E todas as celebridades do Brasil, em termos musicais e artísticos, passavam pelo Chacrinha. Então, pra você ter uma ideia, num dos programas que eu apresentei, estava lá Cazuza, tava o Paralama de Sucesso, Roberto Carlos, teve o pessoal da época dos anos 80, quase todos, artistas que ficavam no júri. Então era uma responsabilidade muito grande, e o Chacrinha do lado, né? Uau. Então, mais ainda. Então, imagina um cara do juvenil jogar no time principal do lado do Edmilson, por exemplo, entendeu? Então, o zagueiro falou, jogar do lado de mim, complicado, né, meu? Então, a responsabilidade de não errar, de fazer certo. E, graças a Deus, correu tudo muito bem. E aí minha carreira decolou dali em diante. Aí, dali em diante, decolou, na Globo mesmo. E hoje, quais são as pessoas que você imita, assim, mais... Olha, hoje eu praticamente não faço mais imitações assim, mas as imitações que eu fazia, ainda faço algumas, dos políticos, quer dizer, na época eu fazia um show, pra você ter uma ideia, eu tinha um show... Porque naquela época já tinha tal de stand-up? Na época não era stand-up, era monólogo, né? Monólogo. Nós ficávamos 1h30 no palco, trocando de roupa, fazendo, era um show, um espetáculo solo, e o Chico Anísio dirigiu meu show 10 anos. Meu show ficou em cartaz 10 anos. No Rio, só no Rio ficou 5 anos no mesmo lugar. Né? No mesmo lugar, 5 anos na Lagoa. O Chico dirigiu. O Chico falou assim para mim, em 1989, ele falou, 88 para 89, ele falou: olha, João, você escreve um texto que eu dirijo. Eu falei, obrigado, Chico, legal. Tanto que depois quem ele dirigiu foi o Tom. Ele dirigiu eu e o Tom, né? O Tom Cavalcante. E aí eu escrevi, aí eu dei para ele, levou para casa, tal, passado 2 semanas, ele falou: olha, eu fiz umas correções aqui, tal. Vamos ver o teatro, me ajudou a alugar o teatro, foi um pai para mim. E aí a gente começou a fazer o espetáculo. E nessa época a gente fazia sátira política, né? Muita sátira política. Tinha, na época, estava o Collor se candidatando, tinha o Lula, tinha o Brizola, tinha o Mário Covas, quer dizer, era uma ganja de muitos políticos fortes, né? E aí eu fazia uma sátira política, tinha o Jânio Quadros, político da época, né? Sarney estava saindo de presidente. Fala da época assim, mas os nomes ainda estão bem fortes hoje. Forte. Eu sempre digo o seguinte, você pode mudar o personagem, mas a piada é a mesma. Tem uma piada uma vez. Falou Covas, Lula, Sarney, tá tudo aí. Tudo aí. Uma vez, com neto, com sobrinho. Eu tive uma piada que eu fiz uma vez, que era do Maluf, né? Que o cara falou assim: realmente, devo dizer
realmente que eu quero dizer ao povo brasileiro, ao povo do meu grande país. Neste bolso nunca entrou dinheiro do povo. E o povo gritava, calça nova, entendeu? Então a gente fazia muitas piadas. Imitava o Lula, imitava o Collor, imitava o Brizola. E eu tinha o Jânio Quadros, que brigava com o Brizola, né? Porque o Jânio Quadros fazia, e eu quero dizer que este momento da política é inacreditável. Aí o Brizola... eu fazer este rapaz assim, né? Porque o Brizola tinha aquela coisa arrastada de gaúcho. Este Brizola, este Maluf é uma pessoa filhote da ditadura. Filhote da ditadura. Os debates políticos era muito hilário. O debate político antigamente era um programa de humor, né? Era um programa de humor. Então a gente aproveitava no espetáculo que fazia. Aí imitava cantores, Caetano Veloso. Olha, realmente essa coisa assim super importante da música popular brasileira, assim, de repentemente, né? Quer dizer, então eu imitava Roberto, cadê? Então o show tinha as piadas políticas, piadas cotidianas. E aí eu me tornei uma pessoa mais popular mesmo quando eu fui fazer o programa do Chacrinha. Aí que eu incorporei e comecei a gostar de ficar mais próximo do povo mesmo, do povão mesmo. Né? E isso me deu uma credibilidade profissional, me ajudou a criar formatos profissionais. Hoje, por exemplo, desde 2001 até hoje, todos os formatos que eu apresento são criados por mim. Todos, sem exceção, todos. Nenhum formato é comprado, nenhum formato foi idealizado por ninguém, são todos formatos que foram criados por mim. Né? Então, o formato que você diz, assim, que eu sou leigo nessa parte, seria o que? Os quadros? Os quadros. Por exemplo, o teste de fidelidade, que é quando eu criei o teste de fidelidade, foi o seguinte, o teste de fidelidade, a Mônica Pimentel, que foi a diretora do meu programa, quando eu cheguei na RTV, que nós inauguramos a RTV. Inaugurei a RTV em 99, eu e a Adriane Galisteu. Né? E aí, a RTV me contratou para ser humorista, mas aí eu falei para o Amilcar e para o Marcelo, olha, fazer um programa de humor numa emissora que está começando não vai dar. Tem que criar outras coisas, Aí tinha uma pegadinha lá que a Mônica fez, de casal, tal, não sei o quê. Aí eu senti que aquele quadro, aquela pegadinha poderia virar um quadro. Aí eu fui estudando, porque aí eu já estava dirigindo o programa. Eu dirigia e apresentava. Aí eu falei, isso aqui dá jogo. Isso aqui dá, como diz no futebol, isso aqui dá linha. Aí eu comecei a desenvolver, aí comecei a desenhar um quadrinho, uma pegadinha que se tornou um quadro, de um quadro se tornou um formato mesmo de programa. Então, quando eu levei o teste de fidelidade para os donos da RTV, ele falou, pô, isso aqui, não, será que isso aqui vai dar certo? Não sei o quê, papapá. Falei, olha, se vai dar certo eu não sei, mas que a probabilidade de dar é maior do que a gente tem aqui hoje. Aí tá bom, então deram liberdade e eu fiz. Bom, resumindo a história, o teste de fidelidade me levou a primeiro lugar de audiência, a RTV. Ganhamos da Globo durante 2 anos seguidos. Né? Às segundas-feiras, ganhava do Jornal da Globo e do Jô Soares. Depois eu fui para Portugal apresentar esse formato. Fiquei 6 anos em Portugal, né? Apresentando lá chamava-se Fiel e Infiel. Então foi o primeiro formato universal. Então foi um formato comprado, inclusive, pela TV portuguesa e vendido para outros países via TV portuguesa. O que acontece, por exemplo, com o Big Brother. A gente importou, né? No caso, você exportou. Essa semana passada, a RTV lançou a nova programação e teve um coquetel para a grande mídia, né? E para a área comercial. E num dos momentos lá, eu disse, inclusive o Amilcar estava na primeira fila, eu disse assim, né, Amilcar, lembra quando eu te apresentei o teste de fidelidade? Você falou, hoje o teste de fidelidade é o único formato brasileiro exportado para o exterior. Né? Ele exporta para o exterior. Porque tem as novelas da Globo, novelas do SBT, da Record e tal, mas formato de programa é o único, né? E aí eu retornei para o Brasil, depois aí eu trabalhei na TV portuguesa, fiz trabalhos na Espanha, fiz trabalho na Itália, né? Tudo pela televisão, que eram parceiros. E a gente foi distribuindo. Na África é impressionante. O meu programa na África, eu fiquei 12 dias em Angola e Cabo Verde, em Moçambique. O teste de fidelidade e as pegadinhas e os segredos do quadro que eu criei, principalmente as pegadinhas e o teste de fidelidade,
Em Angola, em Moçambique, é uma coisa que para. É uma coisa, eu tive que chegar, parecia o Ronaldinho Gaúcho e o Edmilson chegando lá, de carro de bombeiro. Não, é uma coisa impressionante. Que legal. Angola é uma coisa... Ainda tá assim, João? Assim, Angola é demais. Caramba. Angola é demais. Angola, Moçambique, então... Agora mesmo, tem 2 meses atrás, eles compraram 22 programas. Nossa, 22 programas. Então eles exibem durante o ano, né? Temporada então, toda. A temporada. Porque lá eles aprendem por temporada, né? Então, isso foi muito legal. Então, e outra coisa, nós falamos do Dias Gomes no início aqui, né? Isso foi, estou falando, de 1983, 84. Passado tantos anos, o Dias Gomes, numa das aulas que ele deu lá pra gente, ele dizia, olha, para você criar um folhetim quer dizer, criar uma novela, uma série, um formato de dramaturgia. Você precisa de 4 ingredientes, isso ele dizendo pra gente, né? Porque a gente estava fazendo o curso de roteirista. Ele diz assim, você precisa ter um vilão, um mocinho, um drama e humor. Esses 4 ingredientes. Passado anos, eu vi, sem querer, aí eu pensei, olha, o teste de fidelidade é tudo isso. Tudo isso. Ó, o teste de fidelidade, vilão é quem trai. O mocinho é quem vê a cena, né? Quem vê, seja o homem ou a mulher, que está sendo traído. O drama é a situação em si, da traição. E o humor é quando ele está no palco que eu faço o show. Né? Então, o teste de fidelidade é um folhetim, por isso que ele é guardar a sucesso. audiência, né? Guardar a audiência. Por isso que eu criei o para. Entendeu? Mas isso é bem legal que ele falou, é que quando você se dedica a uma coisa, estuda e põe o coração naquilo, você faz coisas inconscientemente do que está lá dentro da sua consciência. Eu também na política, chegou uma vez e falei, pô, eu pus tudo isso em prática, automático, sem saber. Depois que você vai vendo que aquilo que está na teoria, você acabou colocando, é quando você aplica o coração. Ô, João, deixa eu te fazer nesse período de transição, Jovem Pan, Office Boy, dificuldade, sair muito cedo de casa, com a morte do seu pai, e aí vem o sucesso... substituir um grande ícone da comunicação do Brasil na época. Cara, é tudo muito rápido na vida de um cara, como é da vida de um jogador, de um político, de um empresário que consegue fazer um negócio crescer ao mesmo tempo, rápido. Cara, nesse período aí, fama, sucesso, televisão, né? Que acontece no meio de jogador. Você teve esse momento João Kleber, assim, que fala, pô, eu não fui o João Kleber, errei, tomei decisão. São coisas que acontecem no meio que eu vivi. Qual que foi aí você chegou a mudar não é de caráter, de vida, assim. Você acha que isso aí te atrapalhou um pouco no começo da carreira? O que você fala pro pessoal que está nos vendo aqui sobre isso? O poder, a fama, o sucesso, isso aí, sabe? O Edmilson, eu digo sempre o seguinte, ó. Tudo para mim foi sempre muito batalhado. Eu nunca vi nada de graça. Muito, muito. Então, é o seguinte, cada coisa que eu recebia, cada dinheiro, cada promoção, cada situação, eu sempre levava aquilo com muita responsabilidade. Mas teve um momento na minha vida que eu tive um exemplo. Eu não tive pai, né? Eu não tive pai. Então, como você não tem pai, minha mãe nunca casou, então, e minha mãe já era idosa, né? E eu fui morar no Rio de Janeiro sozinho. Que eu, às vezes, não gosto de falar, fica uma coisa meio piegue, fica uma coisa meio dramática. Eu não sou muito do dramático, não. Então, é o seguinte, eu cheguei a morar na rua, morei na praia. Eu não tinha onde morar, meu. Eu não tinha onde morar. Eu tinha uma malinha que tinha lá um tênis, porque na época minha mãe sempre falava, você pode não ter dinheiro, mas tem que estar arrumadinho. Então eu tinha um sapato, um tênis, tinha uma calça jeans, uma calça social, uma camisa, um suéter, o Rio de Janeiro não faz muito frio, né? E tinha cueca, 2, 3 cuecas, tal, e uma malinha. Aquela ali, então conforme eu ganhava uma graninha de um texto que eu escrevia, ou um bico que eu fazia, o que eu pegava? Eu mudava de pensão. Então, uma pensão era porque eu pagava por semana. Então, tinha pensão em Copacabana. Então, eu tentava ficar mais próximo. Copacabana, Flamengo, bairro do Flamengo. Ficar mais próximo dos locais para eu circular, senão eu ficava muito distante, né? Então, lógico, ali as pensões eram um pouco mais caras, né? Então, eu cheguei a ficar numa pensão onde não tinha vaga. A única vaga que tinha era o quarto da empregada, pequenininho. E nesse quarto da empregada, eu ia tomar banho ou ir ao banheiro no corredor e esperar que alguém fosse no banheiro. Então, só para você ter uma ideia. E às vezes eu tomava um banho daquele no tanque.
No tanque mesmo, calor, tal, no tanque mesmo. Ou às vezes tomava banho na praia. Sabe aquele banho da praia? Que o pessoal fazia. A ducha que tem ali. A ducha da praia. Já faziam aquilo. Só que a ducha antigamente era com uma mangueira. Eles tiravam da água de tempo. A mangueira ficava esticadinha ali, com uma coisinha. Eu pegava, e a galera, como eu gostava da galera. Inclusive, ontem eu recebi até um telefone do Edu, tá até aqui. O Edu mandou uma mensagem para mim, que eu conheci na época de adolescência lá do Rio, e falou, porra, João, lembra quando a gente jogava futebol na areia, o cara brinca, se tomava banho, mandou essa mensagem depois, é até legal, eu falei, porra, Edu, quantos anos se passa, né? Então, então, só essa história. Então, essa situação toda, teve um momento, eu ganhei uma grana fazendo teatro, que o Chico estava me dirigindo. Essa história é muito interessante. E aí, eu tinha um Monza. Monza usado, mas o Monza era um Monzazinho, era um Monza. Tinha 2, 3 anos de uso, mas era um Monza, fazia uma presença. Tal, não sei o quê. E aí, não existia carro importado no Brasil. Eu estou falando disso em 88, 89. E aí, um cara da Mercedes, tinha uma Mercedes antiga lá, e o cara, pô, Mercedes, João, cara e tal, eu parcelo para você, faço um negócio e tal. Me empolguei e comprei a Mercedes. Aí, então, não sei o que, para quem é a primeira pessoa que eu vou apresentar a Mercedes, mostrar? Chico Anísio. Chico Anísio. Porra, mestre, né? Foi seu maior mestre? Sem dúvida, disparado. Uau. De 0 a 1000, você não tem noção da genialidade. As pessoas não têm noção da genialidade que foi o Chico Anísio. O Chico Anísio foi muito subestimado. Vocês não têm noção. O Chico era um gênio, mas gênio, de tudo. Roteirista, de interpretar, tudo. O Chico era uma rapidez, o Chico era o avião. Bom. Era o Messi do futebol. O Pelé do futebol. Pelé do futebol. Não, e outra, manjava de futebol pra caramba. Adorava futebol vascaíno. Aí o Chico... Eu falei, vou mostrar pro Chico a Mercedes, né? Ele morava em São Conrado, peguei o carro, cheguei domingo, porque o Chico fazia teatro à noite. Eu fazia no mesmo horário dele, então, mas o Chico fazia no Teatro Casagrande, né? Lá no Leblon. E eu conheci os hábitos do Chico. Domingo ele gostava de almoçar, tomar a cervejinha dele, ficar na piscina e depois dar uma cochilada. Ele cochilava legal para depois acordar inteiro pro show. Bom, aí eu falei, chego lá uma meio-dia e meia, ele tá de boa ainda. Aí toquei a campainha e tal, o pessoal veio abrir a porta, lá a caseira veio abrir a porta. Tá? Falei, cadê o Chico? Tá lá. Ô, Chico, chega aí, vou te mostrar um negócio. Entra aí, pô. Não, Chico, vem cá, quero te mostrar um negócio. Tá bom. Porra, não, entra aí, vem cá, Chico, quero te mostrar, pô. Aí o Chico, ele tinha aquelas perninhas dele, fininha, né? Aquela barriguinha dele, com aquela sunguinha dele, vindo tal. Parece que eu tô vendo essa cena. Ele chegou na porta, eu falei, ó, Chico, ó, comprei. Ele olhou a Mercedes, olhou, falou, que porra é essa? Eu falei assim, a Mercedes comprei. Você comprou a Mercedes? Me diga uma coisa, você já comprou um apartamento, uma casa, o caramba? Falei, não, Chico, não. Você tá morando ainda lá? Morava de aluguel lá no 9 Palmas, um puta apartamento, 9 Palmas, aluguel. Já tinha ido para o apartamento? Tinha apartamento, mas você já tinha, há muitos anos. Já tinha passado uns 4 anos. Aí ele virou e falou assim, então faz o seguinte, vai devolver essa porra. Falei, poxa, devolver? Pô. Não, é o seguinte, então, se você já comprou a Mercedes, tá fodão, você não precisa mais de mim pra nada. Pô, pra quê? Eu vou tirar meu nome lá do teatro, não precisa. Pra que Chico Anísio? Já tá João Kleber, já tá faltando, comprando até Mercedes, não tem apartamento, mas tem Mercedes. Então, não precisa mais nada, tá de boa. Tá. Eu falei, ô Chico, por que é isso? Pensei que você ia ficar feliz. Não, você me entristeceu, porque eu pensei que você tivesse mais cabeça. Bom, me deu um esporro. Falou, vai devolver esse carro. Falei, tá bom, Chico. Fui devolver o carro. Resumindo, fui devolver a Mercedes. O cara já tinha vendido o meu Monza, ainda fiquei com um escorte inferior ao Monza. Quer dizer, não fiquei nem com a Mercedes, nem com o Monza, e fiquei com o carro. E levou dura ainda. Ainda levei dura. Aí comprei e passa. Fiquei com esse carro mais 1 ano e pouco. E aí comprei um apartamento que eu morava, comprei do proprietário. Bom, resumindo. Então foi a maior lição. Mas ele soube disso depois? Lógico, soube tudo. Foi a maior lição que eu tive de pai e de orientação. Uau. Daquele dia em diante eu vi a importância que é você fazer patrimônio, não se deslumbrar, porque eu me deslumbrei. Sim. É isso, tinha 30 anos. Isso. Tinha 30 anos. Mas olha que legal, você teve um mentor e corrigiu rápido. Corrigiu rápido. Tem muitos jogadores ou artistas que não tem esse mentor e quando tem também não é humilde para fazer o que ele fez, para dar um passo para trás. Você também tem que dar um passo para trás. Você deu, você caiu, né, do Até por respeito, né, meu? Não, Danilo, também é aquilo, né? A fama, o sucesso e o poder, ela sobe na cabeça do cara. Se ele não tiver gente
gente que fala a verdade, porque muitas vezes a pessoa não quer ouvir a verdade. Porque a verdade do cara normalmente não é a verdade que a gente quer ouvir. O futebol tem muito isso, né, João? Não, o futebol tem. E no meio artístico, então nem se fala. Nem se fala. A vaidade também, né, de não querer ouvir. A vaidade é o que mais prejudica, principalmente no meio artístico. A vaidade é uma coisa... O meu pai tinha uma frase que ele dizia assim, um pouco que eu lembro do meu pai. Ele dizia o seguinte, se o malandro soubesse quanto é bom ser honesto, ele seria honesto por malandragem. Uau. Meu pai dizia Pega isso. esse corte aí, meu. Isso aí então, essa chave aí, hein? Outra coisa, eu nunca usei droga, e olha que o meio artístico é complicado. E olha que a época que eu comecei a carreira dos anos 80, final de 70, 80, a coisa era brava. E Rio de Janeiro, então eu nunca usei droga, não era de beber, nunca fumei na vida, porque eu tinha um compromisso moral, não só comigo, mas principalmente com a minha mãe. Porque a minha mãe, se eu fizer isso, eu vou trazer uma vergonha para minha mãe brutal. Uau. Né? Então, porque minha mãe estava preocupada de ser artista. Porque hoje todo mundo quer ser artista e jogador de futebol. Naquela época, não. Naquela época, você ser artista, jogador de futebol era complicado. Né? Ou é bandido, é malandro. Maloqueiro, exatamente. Então, drogado, entendeu? Então, eu falei... Então, isso para mim me ajudou muito. Toda vez que surgia uma oportunidade, eu falei, opa, tô fora. Entendeu? Quantas festas eu fui... de meio artístico, que eu cheguei, fiquei lá 10 minutos e saí. Com a idade que eu tinha, para aproveitar. Mulher, droga, bebida, tal, era tudo que o cara queria, para deslumbrar. Ainda mais trabalhando, eu trabalhava. Né? Então, eu falei, não, tô fora. Rio de Janeiro, e olha, e foi o Rio de Janeiro dos anos 80 foi o auge de tudo que você possa imaginar. Né? Então, isso me ajudou muito. Essa consciência de responsabilidade e respeitar a minha mãe. Né? E porque eu não tinha pai também. E aí, isso me ajuda. E dentro do meu artístico, as pessoas comentam isso até hoje. É o João Kleber. Né? Não adianta nem falar nada para ele de droga, que tô fora. Uau. Mas desde sempre. E na Globo, principalmente. Cara, eu nem convido o João Kleber pra festa, porque ele não vai, e se for, vai ser chato pra caramba, entendeu? Então, vai ser o careta da festa. Vai ser o careta da festa. O quanto que isso já derrubou muito artista. A gente vê a genialidade de Tim Maia e vê tudo que aconteceu e outros. Então fica aqui mais um parabéns e uma questão que eu não sabia sua, viu, João? Parabéns. Você sabia que o Tim Maia tentou me matar? Não. Você não sabe dessa história? Não. Sério? É verdade. Você não sabia? Não. Você vai ter que contar aqui. Não, o Tim Maia, é o seguinte. O Turma do Cacete Planeta, ainda não existiu o Cacete Planeta. Eu já tinha os Cacete Planeta, acho que já tinha. Ou não. Bom, não importa. Eu sei que a Turma do Cacete Planeta, eles tinham 2 jornais. O Caceta e o Planeta Diário. Eram 2 jornais separados. Depois que eles se uniram, né? E fizeram o programa Cacete Planeta. Muito bem. Aí o Pussunda deu uma entrevista zoando o Tim Maia. Tal, fez no programa lá, tal. O que aconteceu? Aí pediram a opinião de alguns humoristas, na época, no Jornal do Brasil. Aí a opinião, pá. Aí eu fiz uma piada também em cima, comentando sobre a piada dos caras, zoeira que os caras fizeram. Porque os caras eram parceiros meus, amigos meus, e a gente chegou até em algum momento no TV Pirata, participar de textos do TV Pirata. O Chico Anísio foi o cara que primeiro desenhou o TV Pirata, depois ele brigou com a galera lá, teve um rolo lá, e aí o Chico falou, se você ficar, tô fora também. Aí eu fiquei do lado do Chico. Bom, foi umas tretas da época. E é o seguinte, e aí o Tim Maia leu no domingo ele leu aquilo, ficou muito puto. Na época não tinha celular. Eu morava lá no condomínio Nova Ipanema, que era na Barra da Tijuca, o condomínio chamava Nova Ipanema. Não era Ipanema, bairro. Nova Ipanema, o nome do condomínio. Toca o telefone, não sei do nada, telefone fixo ainda, né? Aí tá, alô, Kleber. Falei, sim? É Tim Maia. Aí falou umas barbaridades pra mim, vou te matar. E xingou. Vou te matar, vou te jogar da ponte, vou matar, vou te encher de bala. Aí o cara, eu falei, Tim Maia, pensei que era trote. Desliguei o telefone, não tô nem aí. Passou umas 2, 3 horas, o porteiro do meu apartamento toca o telefone, falou assim, seu João, o seu Tim Maia tá aqui embaixo, tá querendo falar com o senhor, ele tá um pouco alterado. Falei, caraca, Tim Maia? Aqui, não é que essa porra era o Tim Maia maluco pra caramba? Aí eu falei, não, calma, eu fiquei assustado, falei, né, Tim Maia, tá aqui, ele tá meio alterado, falou que ia matar o maluco, o cara é maluco mesmo. Aí eu deixei quieto, do nada.
Aí de novo toca o interfone, passa 15 minutos. Ó, o seu Timar tá meio alterado aqui, eu acho que vou ter que chamar um segurança. Não, pô, calma, pelo amor de Deus. Aí eu comecei a ficar nervoso, ficar tenso. Passado um tempo, eu falei, não vou descer, né? Eu não sou maluco, né? E o clima quente. Caraca. De repente, passa um tempo, toca o interfone de novo. Eu falei, puta, o Timar, ele tá subindo, chamou a polícia, lá embaixo deve estar chamou o cinto, deve estar que procó desgraçado. Aí, quem é? O Paulo Silvino, o humorista Paulo Silvino, que Paulo morava morava no terceiro andar, morava no quarto, ele morava no terceiro, era meu vizinho. E aí, inclusive, um dos motivos que eu fui morar lá foi por causa do Paulo, que tinha me indicado esse condomínio. Muito bem. E aí, o Paulo Silvino, pô, João, o que aconteceu? Que você, Timar, pois é, você veio aí, porra, Timar é maluco pra caramba, diz que vai me matar, ô Silvino, porra, você é louco, eu não fiz nada. Ficou com medo, João? Ele falou assim... Ficou com medo? Porra, peraí. Aí o Silvino falou assim, pô, João, fica calmo. Eu contei com ele na portaria, coincidiu, eu tava entrando e levei ele, tá aqui no meu apartamento, vem no meu apartamento. Não vou nada, o cara é maluco. Não, tá de boa. Já conversei com ele, tá nada. Ele tava estressado com um negócio aí que tu falou dele aí, pô, não sei o quê. Mas eu não falei nada, meu, não, eu nem lembrava. Aí ele pegou, bom, resumindo, desci pro terceiro andar. Aí o Timar, pô, não sei o quê, ô, Cléber, não pode fazer, já tava tomado. Aí o Silvino bebendo e tal, eu não bebo. E aí, bom, resumindo, fiquei praticamente quase são, até 2 da manhã, isso era 6 da tarde, até 2 da manhã, só no papo, na resenha com eles lá, para passar o tempo, para ver se eles querem. E de boa, passou, esqueceu. Passado 2 anos, o Faustão estava na Globo, e a Globo fez na escola de samba, o camarote do Faustão. E aí o Boni botou eu para fazer as matérias junto com o Fausto no camarote, fazer a parte de humor. Resumindo, quem é o primeiro cara que entra no camarote para ser entrevistado? Tim Maia. Eu falei, puta, Tim Maia. Imagina. Aí ele pegou e falou assim, fala, irmão, Kleber, pá. Puta louco. Eu falei, pô, beleza, esqueceu. Esse era o Tim Maia, maluco. Aí você tinha certeza que ele esqueceu lá. Com certeza esqueceu. Esse é as maluquices do Tim Maia. João, aqui em Paulínia, você tem muito, mas muito fã. E um dos seus fãs é meu pai Paulo. Eu queria que você mandasse um abraço para ele ali. Paulo, cadê a câmera aqui, ó? Isso. Ô, Paulo, grande abraço para você. Sucesso, teu filho aqui tocando Paulínia com categoria, como a gente diz no meio artístico, com uma dedicação, com respeito à população, isso é muito importante, preocupado com a população. E óbvio, se ele é o que é hoje, esse homem determinado, de sucesso, de boa índole, deve à educação que vocês deram a ele. Parabéns, viu, Paulo? Sucesso, e vamos ver se a gente se conhece pessoalmente. Vamos sim, para todos os paulinenses que são fãs do João Kleber. Cara sensacional, um cara do bem. Eu tenho uma cena, Edmilson, a gente passou um Natal, rapaz, minha família inteira. Meu pai tem 10 irmãos. E imagina tanto de sobrinhos. Imagina. Então, aquele dia de Natal, quando a gente colocou um DVD do João Kleber das pegadinhas. E ficou assim, a tarde inteira, a família inteira assistindo as pegadinhas. Você falou do teste de fidelidade, foi interessante, mas as pegadinhas já era uma coisa, acho que consolidada no Brasil, através do Silvio Santos, do Ivolanda. Mas você conseguiu, ninguém conseguia fazer pegadinha tão bom quanto o SBT. Eu tô falando da minha ótica, você pode reafirmar isso. Ivolanda, SBT, ninguém conseguia. Eu lembro que o Faustão tentou, um monte de gente tentou, não ia. E você chegou e conseguiu equilibrar o jogo. Não sei se talvez em algum momento até passar, porque depois todo mundo assistiu a pegadinha do João Kleber, ficou mais famoso. Você perguntou, hoje ninguém lembra mais, assim, só os antigos, mais do Ivolanda, da galera, né? Sabe o que aconteceu, Danilo? É o seguinte, aquilo que eu te falei, o fator de eu ser roteirista, ter começado minha carreira como roteirista, ajudou bastante. Então, nós fazíamos uma reunião, a RTV era na Rua Bahia, não é onde é hoje, era na Rua Bahia, ali em Alphaville. E tinha uma sala só de reunião, né? Então, eu tinha a paciência e o comprometimento de ficar junto com os atores que iam interpretar a pegadinha, né? Os atores, era o Marquinho, o que, tal, aquela turma toda, o Renê e tal. O pessoal maravilhoso também, o talento dos caras era fera, né? E a gente, quando criava a pegadinha, a gente ficava desenvolvendo. Então eu falava assim, cada um de vocês, fora o roteirista, vocês vão mandar para mim uma relação, cada um cria 3, 4, 5 pegadinhas. E aí na reunião a gente vai estudar, se tiver que mudar, muda, tal. Aí, qual era a grande sacada que eu tive ali? Foi só uma. É que nem no futebol, o Edmilson pode concordar comigo. Não adianta você botar um zagueiro que joga pela esquerda se ele não tem domínio com a perna esquerda. Tem que jogar na direita, você vai botar na esquerda, certo? Mesma coisa. Não adianta você dar uma pegadinha pro fulano interpretar se aquela pegada não é ele que sabe fazer.
cada ator tem a sua personalidade, o seu estilo de interpretar a pegadinha. Então, isso eu fazia legal. Então, eu falava, Marquinhos, você vai fazer essa. Como é que você faria aí, Marquinhos? Então, a gente encenava ali e tal, brincava. Então, isso ajudou muito. E as pegadinhas que nós fazíamos também, nós fazíamos muito pegadinha de ambiente, né? De ambiente. Por exemplo, há uma pegadinha que viralizou demais. Conheço quase todas, viu? Uma que nós fizemos na Avenida São João, isso os caras não podiam parar, como é que você ia parar o trânsito? Então é o seguinte, nós pegamos o Renê, botou ele numa cadeira de roda, né? Para atravessar a avenida, você imagina, São Paulo, Avenida São João, com Ipiranga, exatamente, aquele cruzamento, bombando de trânsito durante a semana. A gente colocou uma câmera num prédio, alugamos um prédio lá, pagamos um aluguel de uma locação, ficamos lá em cima, com 2 câmeras em cima e uma embaixo, que sem ninguém perceber, na rua, e o cara com uma cadeira de roda, né? Então, se não fechou, ele vai com a cadeira de roda, só que ele faz o seguinte, ele tropeça, aí vem uma pessoa para salvar, aí vai ajudando ele, aí o semáforo abre, né? Abre, e aí todo mundo começa, para o cara tá atrapalhando. Aí o cara empurrando a cadeira de roda, o cara ajudando, né? Que era o Renê. Bom, resumindo, quando ele chega na calçada, ele levanta o cara, pô, você não é deficiente, né? Não, eu tô fazendo test drive, pô, da cadeira. Meu. De vez em quando ele fala também assim, brigadeiro, seu trouxa, né? Seu trouxa, falava brigadeiro. Nossa, pô, então tinha umas dessas. Então as pegadinhas eram muito bem elaboradas e zoadas. Uma que eu gostei, João, assim, eu tenho várias na cabeça, mas aquela... como é que é? Lança seu CD em 5 passos. Não, muito mal, sensacional. Não. A pessoa lançava o CD. Um rodo por R$2. O cara comprava por R$2. O cara chegava a dar um rodo nele. Dá um rodo nele. Rodo por R$2. Gravata. É verdade. Rodo por R$2. Rodo eu lembro como se fosse... Eu digo assim, o cara fala assim, ó, rodo por R$2. Cara, R$2 o rodo? R$2. Paga primeiro, pô, tem que pagar, pô. O cara pagava, quando ele dava o dinheiro, o cara dava um rodo no cara. Pô, tá maluco o rodo. Quer outro? Aí tinha uma lá, né? Mas imagina, a mulher com o cabelo tudo arrumado pra ir trabalhar lá em São Paulo. Aí viu o cara, ó, a gente tá aqui fazendo uma entrevista se a população conhece as músicas brasileiras. Por exemplo, essa do Zezé de Camargo, É o Amor. Como que é? É o amor. É que mexe com a minha cabeça e o cara com o extintor na cabeça. É isso mesmo. Eu queria tirar essa risada dele. Tirei a risada. Muito bom. Então, a gente se divertia. Sabe como é que você trabalhar se divertindo? Então, a gente fazia a reunião. Para nós, a reunião não era trabalho, era diversão. Então, quando você saía de lá, viu, Danilo? O ator já sabia a pegadinha. Então, ele já, quando ia para a rua gravar, já estava à vontade. Então, isso foi uma coisa que foi legal. E você falou do Silvio Santos, chegou uma época que os caras vendiam, olha só, o Camelô vendia no centro de São Paulo, CD, pegadinha, João Kleber versus Silvio Santos. Eu não queria falar isso, mas foi Camelô, né? Que eu comprei pro Natal, né? Mas é verdade, os caras vendiam, não vendia CD. Camelô. Então, isso é muito legal, pô, ser comparado às produções de um programa como o Silvio Santos, que tinha uma verba muito maior que a nossa, a verba era muito maior. Né? Então, mas a gente tentava na criatividade. Por exemplo, o SBT, o Silvio tinha o Ivolanda, nós tínhamos o Marquinhos, que era genial. O Marquinhos era... Ele era a mulher dele? A Valquíria tá comigo até hoje. Os dois lá. A Valquíria, exatamente. Teve a do cemitério, que eles fizeram do cemitério. Não, e o detector de corno que ele fazia. É corno. Ele fazia... O cara passando... É corno, detector de corno. Esse rapaz que bombou também, eu lembro que ele trabalhou com você. Toninho. Que fazia o Calabreso, né? Calabreso, Toninho. Ele começou lá, meio maloqueiro, com cano. Posso mostrar meu cano? Exatamente. Um caninho PVC? PVC, exatamente. O Toninho, eu estava até falando com o Portela antes de a gente começar aqui a nossa conversa, e eu falei, o Toninho, ele era porteiro de prédio. Era porteiro. E a gente descobriu o talento dele, colocamos. O Toninho explodiu. O Toninho tem um talento brutal. O Toninho, o Calabreso surgiu no programa. Ele fazia. Eu me lembro que ele chegou e falou: eu quero fazer um bêbado. Eu falei: olha, bêbado é o seguinte. É muito complicado, porque depois que Tom Cavalcante fez o Canabrava, é complicado. Ele falou, não, mas eu vou fazer um... Então ele fez o Calabreso, então ele fez o Toninho Tornado, né? E ele, pô, deu era o Seu Calibra. Então, a gente usava ele com esse personagem, também muito talentoso. Eu lancei assim, ó, dentro do programa, aproximadamente uns 15 atores o Renê, o Ailton... o Neto,
o Vando. Poxa, muito talentoso. Quer dizer, você tem talento, mas você tem que saber explorar cada um. Cada um tem um tipo de interpretar. Esse que é o detalhe do negócio. Muito bom. E hoje você não tem nem noção de quantas pessoas assistem as pegadinhas e o teste de fidelidade pelo YouTube. Eu tenho. Tem? Tenho. Oh, você sabe que nós chegamos a 12 bilhões de views. Uau. 12 bi. 12 bi. Interessante. Não O YouTube Inclusive agora, eu e o Vitor, que é o nosso parceiro também, parceiro do Edmilson, nós estamos lançando o meu canal de entretenimento e isso o Edmilson nem sabe ainda, que ele vai ser convocado para fazer a parte do esporte. Né? Vai ter um negócio de esporte, ele nem sabe, já está sabendo agora. Já me convocou. E ele nem vai dizer não, porque ele não é trouxa. Ele sabe que ele é esperto, ele é talentoso, vai fazer. E outra, nós vamos fazer um projeto agora na Kauai. Não estou aqui na frente do Edmilson para elogiar ele de graça, não. Como jogador, foi sensacional. Como ser humano, é exemplar. Agora, a grande surpresa minha foi esse maluco aí entrevistando, rapaz. Não, estou falando sério. Na mesma hora eu vi o negócio, mandei para ele assim, falei, Edmilson, não é sacanagem não, parabéns. Porque é o seguinte, a gente sabe quando o cara tem pegada pro negócio ou não tem. Ele fez uma entrevista que vai ter no nosso programa da Kauai, agora para a Copa, né? Entrevistou o Romário, entrevistou o Zinho, entrevistou o Jorginho, tem outras entrevistas que ele vai para os Estados Unidos agora. Falei, agora eu estou à vontade, porque eu sei que vai ter retorno. Então, parabéns, viu, Edmilson? Obrigado, João. Não, mas não, é de coração mesmo, não é papo de cascata. Se não fosse, eu ficava calado. Né? É melhor dizer a verdade, até para como sacar. Para melhorar também, né? É melhor. Por exemplo, um cara que cresceu demais com uma pegada e tinha um talento e não sabia que era bom para isso, era o Denilson. O Denilson. Ele era um cara de resenha de futebol, mas você nunca imaginou que ele fosse ser. Hoje ele se destacou demais, né? Então, às vezes o cara tem um talento e está escondido. O Edmilson tá com o talento escondido para essa área da comunicação. Está se soltando agora. Então, a gente vai fazer um canal e esse nosso canal, ele vai ser um canal de entretenimento onde vai ter humor, vai ter jornalismo, vai ter esporte, que está dentro do jornalismo, vai ter associação da área da comunicação no sentido comunitário. Nós estamos fazendo parcerias com TVs comunitárias, entendeu? A gente quer atender a população. Então, eu criei um projeto, olha que coisa maluca. Eu fiz um projeto para a Rede TV, não levaram a sério lá atrás, e aí eu tenho que acreditar que tem mais que vem para bem, né? Sim. Que eu tinha um patrão, vou até citar o nome aqui, mas, né, que era o Bombril. Bombril. Então, se qualquer pessoa que fizer, já vai ser uma cópia. Então, eu estou dizendo em público aqui o que é. Que é o seguinte, o projeto Bombril, o que era? Dona de Casa Bombril. O que era Dona de Casa Bombril? Obviamente, o meu interesse era fazer uma competição saudável e popular com a dona de casa, a pessoa que realmente conhece da casa, que faz a compra, que batalha, que luta, a mulher do corre, porque estamos falando do homem que corre. E a mulher que faz o corre? Hoje em dia a mulher corre pra caramba. Claro. Hoje a mulher tem que ser mãe, empregada, sócia, tudo. Mulher faz tudo. E em todas as classes sociais, principalmente na classe da população. Porque eu estou muito à vontade, porque eu vim de uma família humilde, né, meu? Minha mãe era lavadeira. Então eu sei. Meu pai trabalhava meu pai era técnico de maquinista da rede ferroviária. Então a gente sabe que tem em casa todo mundo trabalhar. Então eu sabe o trabalho, a mulher tem que trabalhar fora de casa, tem que cuidar da casa e ainda tem que criar os filhos. Então era essa competição da dona de casa Bombril. Então eu quero o seguinte, a Bombril por quê? Bombril ela tem todos os tipos de produtos que uma dona de casa precisa. Então era uma competição. Mas qual era o objetivo maior? Entrar nas comunidades e conhecer o dia a dia dessa dona de casa. Família. Como se fosse um reality, como se fosse... Da dona de casa, exatamente. Aí o patrocínio, porque é um patrocínio para poder bancar todos os custos, né? Só que não levaram à frente. Só que depois, aí veio uma outra sugestão, uma outra ideia, que aí a gente agora vai botar no canal, que é visitar as comunidades. As comunidades que eu digo, a periferia, né? Do povo, tá bem perto do povo, né? Porque quando, por exemplo, eu chego num lugar, né? Qualquer lugar que eu chego, por exemplo, eu fiz uma campanha agora em Osasco, né? Não precisou nem chegar para a pessoa e falar assim, olha, isso aqui é uma gravação disso. Não, a pessoa já veio, João Kleber. Pô, em uma hora eu gravei com 28 pessoas. Caramba. Você imagina, a estação de trem de Osasco, pô. Cheguei. Então,
essa ligação que eu tenho com a população me ajuda bastante a ter esse interesse de ir no sentido não comercial, mas de você poder dar uma troca, entendeu? Dar uma troca. Então, porque eu sei a linguagem deles porque é a linguagem que eu conheci desde criança. Então, eu sei a dificuldade que o cara passa. Eu fui office boy, eu levantava às 5 da manhã, minha mãe fazia marmita para mim, eu pegava o ônibus no ponto de ônibus. Por quê? Para eu ir sentado, estudando, entendeu? Então, porque se eu levantasse mais tarde, eu pegasse o ônibus naquele ponto onde eu ia pegar, já estava lotado o ônibus. Então, eu ia de pé. Aí não dá. Então, eu associava uma coisa a outra. Que bom. Então, eu estudava, entendeu? Então, hoje eu falo 3 idiomas sem ter terminado o ginásio. Você acredita nisso? Eu não terminei o ginásio. Não sabia essa parte. Não, eu sou autodidata 100%. Uau. Autodidata 100%. Ô, Dan, partindo aí pro final da entrevista, é bom, né, cara? Vai ficar o dia inteiro o dia inteiro aqui, né? Você puxa um fio, ele tem uma história, vai ter uma história para contar. Uau. Né? Entrevistar comunicador, né? É fera. Experiência. Ô, João, cara, partindo pro final aqui da nossa entrevista. Copa do Mundo. Qual que é a sua programação aí? Você já deu um spoiler aí do que a gente vai fazer, do Kauai, na plataforma. Dá uma opinião aí pro torcedor aqueles que estão meio negativo ainda, né? Porque boa parte depois da convocação do Neymar, o movimento que foi, eu acho que deu uma mudada muito legal dentro da perspectiva do Brasil. Questão de ser campeão ou não é coisa do jogo, né? Mas deu uma melhorada no otimismo da rapaziada. Passa um pouquinho aí de você que você tem confiante? feito. Tô confiante. Sempre, o Brasil sempre. Olha, nós vamos fazer, Danilo, o Edmilson, vamos fazer um programa que eu considero um grande desafio nosso, com o apoio do Kauai. Vai ser no Kauai, todas as partidas do Brasil. Fora as partidas do Brasil, outros jogos, são 12 programas. Começamos dia 11 agora, na abertura da Copa do Mundo. Uma resenha onde eu fico no estúdio com convidados ex-jogadores ou jogadores atuais. O Edmilson nos Estados Unidos, direto dos Estados Unidos. Cobrindo de lá dos Estados Unidos. Tudo que está acontecendo, com entrevistas, comentários, inclusive opiniões dele sobre os jogos do Brasil, sobre os jogos, sobre outras seleções, não só sobre o Brasil, mas sobre outras seleções, e acompanhar tudo no Kauai. Então, vai ter humor, vai ter futebol, vai ter papo sério, vai ter resenha, vai ter uma repórter entrevistando a Jaque, fazendo a torcida, representando a torcida aqui nos bares de São Paulo. Quer dizer, vai ser um programa. Vou estar ligado. O programa vai ser muito legal. Vai ser muito legal. Depois vai ter os cortes nas redes sociais minhas, do Edmilson, do Kauai. Essa é a nossa programação para a Copa do Mundo. Sobre a seleção, eu acho que a seleção, o Ancelotti pegou o barco andando, obviamente, claro, né? Quer dizer, tentou fazer muitas mudanças. Eu acredito na seleção. Eu jamais deixaria. Até se o Neymar não tivesse condição de jogar, eu levava o Neymar. O Neymar tinha aqui. A minha opinião, porque as pessoas também discutem muito política no futebol. Eu acho que as pessoas têm que separar a opinião política do camarada com a profissão dele. O cara é bom, o cara tal. Eu não gosto do cara, das opiniões políticas dele, mas sobre o futebol dele, sobre o que ele seria importante para a seleção, tô dentro. Aí, quando a gente voltar a papo de política, aí eu questiono o cara sobre política. Então, as pessoas polarizaram demais e isso aí gera um problema muito desgastante. Então, acho que o Neymar realmente tem. Agora, meu modo de ver futebol, eu não jogaria com 2 meio-campos. Eu jogaria com 3 meio-campos. Eu não jogaria com 3. E hoje está jogando com 2? Está jogando com 2. Parece que vai fazer o teste de 3. Eu mudaria. Outra coisa. Eu vi, o Edmilson não chegou a ver, você também, vocês são muito novos. Eu cheguei a ver a Copa de 82, assistir. Um time que teve Toninho Cerezo, Falcão e Sócrates. Nossa. Você vê Casimiro, você vê Bruno Guimarães, mesmo Paquetá, é difícil, mas também tem que ver gerações. Então, para você ver as gerações que o Brasil tem. E esse time não foi campeão do mundo, hein? Então, às vezes, um time desse até pode ser. Sim. Entendeu? Futebol, Edmilson, mais do que ninguém sabe. Dentro de uma partida de futebol, tudo pode acontecer. Ontem a França não perdeu? Perdeu aí com um time bom. Perdeu para a Costa do Marfim. Perdeu para a Costa do Marfim. Hoje o futebol está bem equilibrado. Onde a França, Holanda, Croácia... A Espanha empatou com o Iraque, então, né? Exatamente. Iraque. E se fosse o Brasil? Se fosse o Brasil, todo mundo está criticando.
Tá metendo pau. Então o Brasil meteu 6 no Panamá. Mas é timinho, o Panamá. Mas o Panamá tá na Copa. Tá na Copa. O Egito então, tá na Copa também e empatou com a Espanha. Você sabe o que eu acho, o Edmilson, e pra gente finalizar, o Danilo, é o seguinte, tem jornalistas, colegas meus, né? Porque eu também sou jornalista, então, colegas meus, que é o seguinte, eles misturam política com esporte. Eu já vi jornalista dizer, eu tô torcendo contra o Brasil. Eu sou jornalista de esporte. Eu tô torcendo pro Brasil perder para dar uma lição, para ver. Pô, isso não tem... E outra, quer que eu diga para uma coisa? Olha, vamos até dizer politicamente, em termos de negócio. Se o Brasil é campeão do mundo, a profissão dele fica mais valorizada. Ele ganha mais negócio. Nossa, ele fica mais valorizado. Né, ele não enxerga fora da casinha. Então, a vaidade, o rancor, o ódio, o que prejudica o ser humano é o ódio, o rancor, a mágoa, entendeu? Então, tem pessoas que às vezes torcem contra o seu país só por questão de política. De ego. E são pessoas, João, que há 20, 30 anos sobrevive do esporte. Exato. Ele torce contra o próprio setor dele. Exato. Se o Brasil não... Eu falo assim, eu torço quando vai jogar um time brasileiro contra um outro time sul-americano, final da Libertadores, Mundial. Eu torço pro time brasileiro, porque é o meu mercado. Eu tenho que torcer pro meu mercado estar bem. Claro. Por exemplo, cada vez que o Brasil está disputando uma Copa, ele está disputando um título, quem que tá na evidência? Você que foi o jogador, você que está na ativa, abre mercado para você. Todo mundo, mas lógico. Todo mundo... É o meu pensamento. Então, que nem exemplo, a gente vai fazer o nosso programa na Kauai, né? Resenha em jogo. Acontece só por quê? Porque tem a Copa do Mundo e tem Brasil e tem um campeão do mundo participando junto. Exatamente. Entendeu? Então, essa visão, ela é uma visão muito ruim para que as pessoas realmente... Eu acho que quando a gente vê situações assim, Danilo, eu acho que a gente tem que falar, pô, é uma coisa que o cara trabalha com construção civil, né? E ele torce para o setor imobiliário estar ruim. Por exemplo, na televisão, na RTV, por exemplo, eu torço para todos os programas. Sabe por quê? Porque quanto mais audiência eles tiverem, melhor é para mim. Uau. Porque onde eu estou trabalhando? Na RTV. Eu não vou te pôr em maus lençóis, mas então você contraria o Vampeta, né? 100%. Nas minhas declarações eu sempre Não, falo. só o Vampeta não pode. O Vampeta, ele bota essa colocação... Ele é presepeiro. É um personagem, vai. É personagem dele, é personagem. Ele é o personagem. Eu ia perguntar, o Estevão, não tem mais como ir, Não, né? é difícil, Acabou. né? Eu acho que tem uma entrevista dele legal aí, você viu? Que ele, eu vi então, mas ele agora foi curado ele não pode. Não pode mais, né? Porque ele já passou a lista, né? Já passou a lei de 55. 55. Oh, que pena. Mas fica para 2030, vai ser o nosso grande cara para 2030. Mas eu acredito muito no Brasil. Mas, João, tem um amigo que é fã seu, ele falou, só faz uma pergunta para ele, não sei se ele te acompanha, ele falou assim, o João Kleber é um cara de fé. Você tem uma religião, você é um cara de fé? Ele falou assim, o João Kleber é um cara de fé. Sou cristão. Eu não sei porque ele perguntou isso, tem algum... Eu sou cristão. Eu sou católico, vou todos os domingos à igreja, todos os domingos. Não há um domingo que eu não vá. Uau. Nenhum domingo. Toda a minha família, eu, minha mulher, meus filhos... Todos nós vamos à igreja, somos católicos. Eu digo o seguinte, não importa a sua religião, não importa. O importante é acreditar em Deus. É Jesus, Cristo, Deus. Eu acho que é impossível você não ser cristão, não é impossível não ter fé. É impossível. Eu respeito até o ateu, para você ter uma ideia. Mas é impossível, não sei. Então, eu acho que a fé é a coisa mais importante. Toda vez... Tem duas coisas que eu me pego, até quando eu estou com prisão de ventre. Sabe quando você vai ao banheiro e não sai? Fala, ai meu Deus, ai minha mãe. Quer dizer, minha mãe já morreu faz 20 e poucos anos e eu lembro da minha mãe. E Deus? Quer dizer, então, é impossível não acreditar em Deus. É impossível a gente estar nesse mundo sem ter o dedo de Deus, né? Então, eu sou cristão. Eu fiz essa pergunta para valorizar o rapaz que sabia que você estaria aqui, mandou te fazer. Então, um abraço, Thiago Amaro. Ele falou que ia tentar chegar a tempo para te dar uma abraço. Não, mas eu sou mesmo. É isso? É isso aí, Dan. João, tem alguma pergunta ou algum tema que talvez eu e o Edmilson não te perguntamos? Não, que você perguntou trazer muita cá, coisa. Que você acha que era importante? Não, muito legal. Estou muito feliz de estar aqui com você, Danilo. E, eu vou dizer uma coisa importante. Eu já conhecia a Paulínia, né? Eu conheci, essa é a terceira vez que eu passo por aqui. Eu tenho casa em Piracicaba. Olha, perto. Então a gente sempre passa até de vez na Rua do Porto. Rua do Porto, rapaz. Então é o seguinte, parabéns, cara. Parabéns mesmo. Eu sei que não é fácil. Não é fácil. Tá aí uma profissão que eu não invejo. De político. Não invejo. E principalmente de executivo.
Porque o executivo sempre está na berlinda. Decisões, por mais que você faz, sempre Verdade. nunca agrada 100%. É difícil, né? Então, mas parabéns. Paulínia é uma cidade importante para a cultura, muito importante. Mas uma cultura popular, viu, Danilo? Okay. Eu estou te falando de um cara que é do povo, Uau. entendeu? Façam uma cultura popular para a população, para que as pessoas se divirtam. Tem uma frase que diz o seguinte: ser popular não é ser popularesco, é diferente. Tá. Ser popular é trazer cultura de todas as classes, entendeu? Do A ao Z, entendeu? Não existe o rico, o pobre e tal, não tem. Cultura não tem, entendeu? Cultura é subjetivo, tá? Para alguns. Então, o que para um hambúrguer é gostoso, o caviar é uma porcaria e vice-versa. Então, você tem que agradar a todos. Uau. Então, a população, ela merece esse apego. E, olha, nada se faz sem a cultura, viu, Danilo? Sem cultura e esporte, Não vai. quantas vidas são salvas? Eu fui salvo pela cultura, eu podia ser marginal. Quantos jogadores podiam ser marginais, então, praticar o esporte? Então, o esporte e a cultura são pessoas que são projetos que salvam muitos jovens, meu. Vai por mim. Não, te agradeço pelo ensinamento e a gente tem feito projetos para retomar a cultura muito forte aqui. Quem sabe nos grandes lançamentos que nós vamos fazer, a gente possa ter sua presença aqui conte no comigo. lançamento do teatro, no lançamento aí do cinema, algo do tipo. E com essa visão, Paulínia era uma cidade muito fechada em si. Por isso que nós trouxemos essa parceria com o Edmilson. Não sei se ele te contou, mas ele é um embaixador de Paulínia. Falou. Então ele vai para a China, ele vai para o México, ele sempre leva uma pastinha lá, apresenta Paulínia, para que empresas possam vir se instalar aqui, outros segmentos. Então a gente está muito feliz, estou muito feliz de estar nesse meio junto com vocês. Sucesso para a parceria que vocês estão criando junto. Estou aqui um prefeito que torce, um munícipe que torce por vocês aqui, viu? Danilo, eu tenho a gente pode combinar, eu tenho um bom relacionamento com alguns líderes por exemplo, desses países que eu tenho um bom relacionamento, de Portugal, da Itália, da África e da Espanha. São 3 países que eu tenho um bom relacionamento. Inclusive, um do deputado que representa o Congresso, um dos líderes do Congresso na Itália, é parceiro, é amigo. Fiz um projeto legal que eles levaram para a Itália, para as mulheres. Você, sem estourar o tempo, só uma coisa maluca que aconteceu, Edmilson, olha que coisa incrível. Você sabe que a maioria dos imigrantes brasileiros na Itália são mulheres? Mulheres. E elas trabalham loucamente, mas loucamente. Então, fiz um projeto lá com as mulheres, uma coisa muito legal. E eu acho que o Edmilson, que tem também essa bagagem, onde a gente marcar, trocar uma ideia, levar esses projetos dessas regiões aqui e como modelar para cá. Exatamente. Fazer uma cidade co-irmã. Co-irmã. A Roma tem muito isso, Roma faz muito isso. Outra cidade que faz muito isso é o Porto. O Porto tem uma ligação muito grande, entendeu? Porque é uma cidade rica, entendeu? Então, eles querem investir. O que tem de português investindo aqui no Brasil é brincadeira. Norte-Nordeste. É brincadeira. Olha, entendeu? Obrigado, Conte sempre com a gente, viu, amigo? Parabéns, gente, pela articulação. Estamos aqui. Que traga uma pessoa tão bacana, tão alta astral. Sucesso, viu? Que sua você. caminhada seja muito longa. Amém. Na TV, no entretenimento e na vida. Porque você é um cara do bem demais. Amém, Deus amém, abençoe. amém, amém. Valeu. Não, obrigado. Acho que foi uma entrevista fantástica, né, Dan? E acima de tudo, não deixa de compartilhar esse podcast aqui, inscrever-se no canal, dar o seu positivo lá, que a gente vai trazer mais vezes. Foi muito bom estar com o João Kleber. Muito obrigado, fiquem com Deus, até a próxima. Palmas pro João Kleber, hein, cara? Foi bom. Obrigado, viu, João? Não, que é isso. Obrigado eu, Danilo. Quero te convidar um dia pra vir.